Good morning, good afternoon and good evening. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Brazascast nessa nossa quarta temporada. E pra gente começar a nossa conversa de hoje, temos uma convidada que é assim de altíssimo escalão e ela tem se destacado não só na luta pela promoção da cura para crianças e adolescentes com câncer, mas também é um exemplo inspirador de liderança feminina. Então, com vocês hoje uma líder incansável pela luta da visibilidade da oncologia pediátrica no Brasil também, Bianca Provedel, diretora executiva do Instituto Ronald McDonald. Tudo bem, Bianca? Tudo bom? Muito obrigada pela participação. Prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho desse trabalho que é tão bacana e inspirador. E quem sabe, né, agregar novas pessoas para nos ajudar nessa missão. Com certeza, com certeza. A gente que agradece demais a sua presença aqui para conversar um pouquinho com a gente, mas antes da gente entrar no Instituto e começar a falar sobre ele, conta pra gente um pouquinho sobre a Bianca, sobre como foi essa trajetória até aqui, até se tornar diretora executiva do Instituto Ronald McDonald. Bom, eu sou Bianca, né? Estou como diretora executiva do Instituto Ronald McDonald. Tenho 44 anos, né? Indo para os 45. Sou mãe do Rodrigo, de 20 anos, então, que está agora na faculdade, cursando Direito. Sou jornalista de formação, me formei na PUC. Depois fui me enveredando, né, na área de marketing, então fiz um MBA em marketing. Depois comecei a atuar, principalmente quando eu entrei no Instituto e assumi a campanha do Mac Dia Feliz, que é uma das principais campanhas, né, do Instituto e uma das principais campanhas que o Instituto participa. E como eu sempre fui apaixonada por pessoas, eu sou uma pessoa que adoro relações humanas, a gente estava conversando, né, há pouco, um pouco sobre essa questão de entender o comportamento, de entender as motivações. Eu também me formei há pouco em psicologia, então hoje eu me divido um pouquinho entre trabalhar no terceiro setor, trabalhar hoje muito mais à frente da gestão de uma organização, que aí são outros desafios, né? A gente trabalha muito relacionamento, trabalha muito uma visão mais estratégica. Mas eu sou apaixonada por ir à praia, adoro praia, apesar de ser muito branquinha, eu adoro ir à praia, adoro viajar, é o principal hobby que eu tenho, adoro estar com a família, adoro pessoas, então minha casa está sempre cheia, eu gosto muito de receber. E é um pouco disso, adoro academia também, então... Excelente, necessário, né? Muito necessário a gente se preocupar com tudo isso, o mental, o corpo, o social, né? Com certeza, a gente, né, é o famoso ESG, então a gente olha um pouquinho de tudo, mas então a Bianca é um pouco disso tudo, e hoje estamos aí, né, seguindo essa missão, seguindo principalmente, tentando levar esse trabalho à frente, e agregar mais pessoas para uma missão tão significativa. Com certeza, e é um currículo tão extenso, mas você trabalha com uma responsabilidade que exige isso, né? Então, assim, parabéns por tudo isso. É uma trajetória muito legal e por abraçar essa causa. Eu acho que é muito importante a gente se dedicar a dividir um pouco do que a gente aprendeu para fazer o bem também para os outros, né? Para compartilhar isso. Com certeza. Eu entrei no Instituto há 19 anos atrás, então... E eu lembro que quando eu ainda trabalhava na CBN, ainda como repórter, e eu trabalhava na produção de um programa que passava à tarde, e sempre muito inquieta, né? Sempre muito, muito atenta a questões que me mobilizavam. E eu lembro que o locutor chegou para mim e falou assim: Bianca, eu não vejo muito, porque ele tinha uma deficiência visual muito significativa, eu não vejo muito, mas eu leio áureas. Não sei se é verdade, mas ele dizia que lia áureas e que via que a minha missão era fazer pelas pessoas, né? E realmente, desde que eu entrei no Instituto, não só me apaixonei pela causa, mas principalmente eu me apaixonei pela possibilidade de contribuir com a transformação da sociedade, com a transformação de vidas, né? Impactar diretamente. Quando eu lembro que na minha primeira viagem, eu estive com uma criança que também era deficiente visual em função de um retinoblastoma, que é um dos tumores, né, que afetam as crianças e adolescentes. E durante o tempo que eu estava visitando a instituição, durante o tempo que eu estava conhecendo os projetos, ele escreveu uma cartinha em braille para mim. Obviamente eu não sabia ler, né? Mas ele traduziu para mim o que estava escrito, dizendo que tinha adorado me conhecer, que eu era muito bonita e agradecendo
o apoio que a gente tinha dado. Não era exatamente a palavra apoio, mas agradecer a ajuda Que legal. que eu estava lá. E aí eu lembro que, eu guardo até hoje, né, que foi um principal ponto de inspiração e todos os momentos que eu preciso resgatar a essência pela qual a gente está ali. Eu tento me lembrar desses momentos em que as crianças, em que as famílias falaram do quanto que a gente fez a diferença. Né? Então eu acho que é isso que me move a seguir adiante e estar aí há quase 20 anos nessa luta. E isso é muito relevante, né? É muito necessário esse trabalho. E o próprio Instituto Ronald McDonald, ele tem uma relevância, ele desempenha um papel crucial, né, na luta contra o câncer infantil e na ajuda, não só das crianças, mas das famílias também, né? Mas como que funciona? Assim, todo mundo conhece o Instituto Ronald McDonald. Eu acho que ele é um instituto muito conhecido pela mídia no geral. Mas as pessoas não sabem exatamente como funciona o trabalho do Instituto. Como que é isso? Bom, o Instituto ele faz parte de um sistema global que está presente em mais de 60 países do mundo, chamado Ronald McDonald House Charities, que ele é focado em saúde e bem-estar. Cada país trabalha com uma patologia, com uma demanda, sempre focada na saúde infanto-juvenil. Né? Aqui no Brasil, a história do câncer infanto-juvenil veio a partir da história do nosso fundador, que teve um filho com câncer, que buscou fazer campanhas para levar o seu filho para o exterior. E quando ele foi para os Estados Unidos para poder tratar, né, e tentar salvar o seu filho, ele então ficou hospedado numa casa Ronald McDonald. E lá ele conheceu esse trabalho. Quando ele voltou para o Brasil, ele queria entender como que a gente poderia também se engajar num trabalho como esse. Mais ou menos naquele momento, o McDonald's ele estava também iniciando as suas ações sociais, então houve o casamento para, né, fundar a primeira casa Ronald McDonald da América Latina, que fica aqui no Rio de Janeiro, que foi fundada em 94, há 30 anos atrás. E um pouco mais tarde, entendeu-se que precisava ter um instituto para articular e organizar esse trabalho nacionalmente. Então, com base nisso, a gente tem um olhar focado que a gente chama da jornada da família. Antes, durante e após o tratamento. Então, a gente busca acompanhar desde o começo até o retorno, né, que a gente espera que sempre muito bem sucedido, mas até a conclusão de toda essa jornada. E acompanhando toda a família nesse trajeto, né? Não deixando isolado, só cuidar um momento e depois para lá. Exatamente. E aí a gente tem, né, antes a gente desenvolveu programas, alguns programas nós desenvolvemos no Brasil, outros programas nós trouxemos de fora, então nós trabalhamos com programas globais e também programas locais, que estão mapeados justamente para cobrir cada um desses estágios. Então, antes do tratamento, a gente trabalha muito focado no diagnóstico precoce, né, no programa diagnóstico precoce, porque em criança não se fala em prevenção de câncer. Porque nós não temos como prevenir. Não é como um adulto que você pode dizer, evita fumar, evita beber, faz exercício, comer. Você não tem como fazer isso com uma criança. Às vezes, né? A criança até nasce já com câncer. Então, o que se fala é em detecção precoce. Quanto mais cedo a gente detectar, mais chances a gente tem de ter um sucesso no tratamento e ter uma qualidade de vida após o tratamento melhor. Então, a gente olha o antes, a gente olha o durante, melhorando as condições dos hospitais, porque a gente trabalha com a rede de hospitais SUS, então a gente sabe que em muitas localidades do Brasil precisamos fazer intervenções para melhorar a qualidade de tratamento. Então não é o Instituto Ronald McDonald não é uma clínica, não trabalha dessa forma, ele não é um hospital, nada disso, né? Não, a gente apoia hospitais, a gente apoia casas de apoio, que são as casas Ronald McDonald, essas sim são gerenciadas pelo Instituto. Nós temos os espaços Ronald McDonald, que são áreas dentro dos hospitais, em que as famílias ficam durante o dia, mas nós não somos um tratamento, nós somos um articulador em que a gente mapeia as necessidades, busca recursos e opera programas, muitas vezes em parceria com outras organizações, com hospitais, com outras instituições, para promover a melhoria da qualidade de vida e um tratamento de qualidade e a detecção precoce. Atua quase como um facilitador, né? Criando pontes para conectar quem precisa de ajuda e quem pode oferecer essa ajuda. Né? E principalmente, eu diria que o nosso grande expertise é em mapear e desenvolver soluções. Então, a gente identifica o problema, mais do que a ponte, a gente pensa em como resolver esse problema. Um caso prático é o diagnóstico precoce. Esse foi um programa desenvolvido pelo Brasil.
O que ocorre? A cada 10 crianças hoje no Brasil, isso não só no Brasil, mas isso é uma média que a OMS trouxe globalmente, a gente perde cerca de 4 crianças que morrem sem serem diagnosticadas. Nossa, é um número alto. Então, é um número bastante significativo. Então, diante dessa dor, a gente entendeu que esse era um problema que a gente precisava atacar. A gente não pode continuar perdendo essa quantidade de crianças. Então, a partir dali, a gente foi entender, junto com a nossa comissão médica, qual seria a melhor forma da gente atacar esse problema. E aí, nós desenhamos o programa, que ele é focado em capacitar os profissionais da saúde e também os estudantes da área da saúde, agora também profissionais da educação, já que as crianças passam grande parte do tempo nas escolas. Então, a gente capacitá-los sobre os sinais e sintomas da doença, de forma que eles possam suspeitar da doença, tenham isso em mente e saibam para onde encaminhar essa criança para um diagnóstico preciso e para um tratamento de qualidade. Então, essa é a missão. Então, esse é um exemplo claro do que a gente faz. Então, a gente vai mapear o problema, a gente vai desenvolver uma solução, vai, muitas vezes, financiar ou buscar financiamento e buscar parceiros para executar isso localmente, considerando o Brasil, que é um país de dimensões continentais. Então, se a gente fosse definir o nosso papel, é isso, é encontrar e desenvolver soluções que a gente consiga para atacar os problemas relacionados à causa onde a gente atua. E sempre com esse olhar de antes, durante e após. Né? Durante, a gente vai olhar o quê? O tratamento. Então, a gente tem que melhorar as condições dos hospitais, com equipamentos, com exames, com medicamentos, com uma série de reformas, por exemplo, que às vezes você precisa fazer. Uma infraestrutura muito específica. Uma infraestrutura, né? Exatamente. Às vezes você não tem uma UTI pediátrica e você precisa. Você não tem um quimioterápico necessário e você precisa. Então, esse é um dos papéis. E a Casa Ronald McDonald, ela é essencial, porque nós fizemos, inclusive, uma pesquisa no final do ano passado, que cerca de 85% das famílias, hoje, se elas não tivessem as casas Ronalds, elas teriam que desistir do tratamento, porque elas não teriam condições de pagar, seja um aluguel de um apartamento, seja um local para ficar, e não teriam outra alternativa. Então, tão importante quanto você ter o tratamento é você viabilizar que essa família faça o tratamento. E eu imagino que deva ser um custo alto, né? Porque Bastante. Creio eu que os hospitais que são referência nesse tratamento, eles não devem estar espalhados por todo o Brasil. Eu acredito que sejam poucas unidades. Não são tão poucas, mas elas estão mais centralizadas nas capitais ou em cidades que são polos de grande atração de população. E é um custo de vida muito alto. E é um custo de vida mais alto. Você muitas vezes tem população que está no interior ou nas cidades menores e precisam migrar para esses locais para fazer o tratamento. Então, aí as casas Ronald McDonald são fundamentais para viabilizar isso. E depois, quando essa família já não precisa ficar todo dia indo ao hospital, mas ela vai vir uma vez por semana ou 2 vezes por semana para exames, para consultas, para alguns procedimentos, a gente tem o espaço da família, em que lá a família fica durante o dia, recebe alimentação, recebe um local para descansar, tem um acompanhamento um acompanhamento para as famílias em termos até legais do que ela tem de direito, não tem escolar para as crianças, psicológico, para a gente entender esse contexto familiar. E aí a gente consegue cumprir e cobrir essa etapa do durante. E quando a família está se preparando para retornar para a sua cidade, o que a gente identificava é que a gente vinha tendo óbitos por uma questão de infecções não decorrentes do câncer, mas decorrente de condições sanitárias que não eram adequadas, uma baixa qualidade nutricional. Então, tudo isso fez com que a gente buscasse olhar o retorno dessa família e mapear soluções através de cestas de alimentos durante um tempo para essa família, reempregabilidade para os pais, realocação nas escolas para as crianças, e melhoria também da infraestrutura de habitacional das famílias. Então, com isso, a gente consegue cobrir o antes e o durante e o após o tratamento, né? Acredito eu que
não seja algo barato de se fazer, e para isso é necessário muitos parceiros, mas para ter parceiros a gente precisa de visibilidade, né? E aí a minha pergunta é, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam para trazer visibilidade não só para o Instituto Ronald McDonald, mas também para oncologia pediátrica, que é uma área que precisa ter mais atenção? Quais são os desafios que vocês... Eu consideraria, né, que nós temos alguns desafios, porque se a gente pensar que no Brasil o câncer é a doença que mais mata de 1 a 19 anos... Caramba! E pouquíssimo se fala sobre isso, eu diria que a gente tem um desafio que transcende, inclusive, o Instituto. Ele é um desafio público. Né? Precisamos falar, comum, né? Exatamente, precisamos falar sobre isso. Então, oportunidades até como essa são essenciais para que a gente consiga levar a informação a mais pessoas e disseminar o conhecimento para a sociedade. E quando a gente olha que as chances de cura hoje no Brasil, elas giram em torno de 64%. Mas a gente tem, por exemplo, a região norte com um percentual de 50%, enquanto a região sul com 75%. Então, ou seja, temos vários Brasis dentro desse país. Sim. Então, a gente também precisa levar a informação a quem precisa e o acesso ao tratamento. Então, obviamente, isso é caro. Obviamente, a gente precisa de muitos parceiros. Então, eu acho que o grande desafio é fazer o governo, a sociedade e as empresas, ou seja, os 3 setores que compõem, né, a sociedade, primeiro, segundo e terceiro setor, se unirem em prol de disseminar a importância dessa causa, a importância de saber sobre os sinais e sintomas e como a gente agir no momento em que há uma suspeição. E há algum trabalho de conscientização ou capacitação de profissionais que vocês fazem também para poder promover essa visibilidade? Então, isso é uma das partes das estratégias do programa Diagnóstico Precoce. Tem a capacitação do público técnico, que são os profissionais da saúde, que são os profissionais ou estudantes da área da saúde, e tem uma outra parte que é focada na disseminação do conhecimento para a sociedade. Inclusive, a gente tem o Setembro Dourado, que é um mês em que se fala muito sobre a questão dos sinais e sintomas. Então, esse é um mês em que todas as organizações que trabalham com oncologia pediátrica se dedicam a falar sobre os sinais e sintomas. Mas eu entendo que a gente precisa ter um recurso grande, um investimento e a união de esforços para disseminar em larga escala os sinais e sintomas e como buscar ajuda para que a gente consiga ter toda uma sociedade consciente e toda uma sociedade capaz de não depender só do médico, não depender só de eliminar diversos diagnósticos para se levantar a possibilidade do câncer. Né? E eu posso te compartilhar uma situação que ocorreu dentro do meu universo. Né? Então, meu filho, eu moro próximo aqui de vocês, né? E meu filho, ele tinha 15 anos nessa época, e dentro da escola, da sala de aula dele, tinha um amigo dele, um dos melhores amigos dele, que começou a ter queda no rendimento escolar, cansaço, dormia nas aulas, né? Em primeiro momento, o que você pensou? Ah, tá jogando muito videogame. Depois, não tá jogando, já cortamos os videogames, o que pode ser? Ah, então, será que ele está usando drogas? Foi o segundo pensamento. Terceiro, não está. Começou a se pesquisar, será que é pneumonia? Será que é gastroenterite? Por quê? Estava se olhando os sintomas. O cansaço, será que é algo pulmonar? Ah, ele tinha, né, às vezes, alguns quadros de vômitos, diarreia. Só que no final, depois de 8 meses ou 9, buscando mais de 18 médicos no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Ele estava na escola com os colegas, e começaram a aparecer as manchas roxas, que já são sintomas avançados do câncer. E começaram a procurar no Google. E os próprios amigos falaram, será que você não está com câncer? Caramba. Ele falou então com a mãe foi buscar atendimento em um hospital que recebia, foi diagnosticado, e em 4 dias ele veio a óbito. Nossa. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vê em muitas regiões, em muitos locais. E eu estou falando da capital do Rio de Janeiro, estou falando da cidade do Rio de Janeiro. Você imagina quando a gente pensa em norte, em nordeste, no interior, quão... Realidades muito mais carentes. Exatamente. Né? Então, se essa mãe tivesse na cabeça dela, ou se os médicos tivessem na cabeça deles, ou se os professores estivessem atentos, e com essa memória viva que poderia ser, talvez, em vez de ser diagnosticado em novembro, ele poderia ter sido diagnosticado em março, quando começaram os sintomas. E talvez, a gente não sabe, poderia hoje estar junto com a sua família. Então, é em nome
dessas crianças que a gente entende que o grande desafio é a disseminação do conhecimento para a sociedade como um todo. E o avanço é tão rápido assim? Isso acontece com todos os pacientes ou isso é mais comum em crianças que têm esse avanço tão rápido da doença? Sem dúvida, em crianças e adolescentes, isso vai depender também do tipo de câncer que cada criança tem, mas como as crianças possuem células que estão em reprodução muito rápida, porque elas estão em fase de crescimento, assim como elas multiplicam as células boas numa velocidade acelerada, as células ruins também. Então a fase do desenvolvimento corrobora para isso, né? Participa disso também. Exatamente. Então, assim, o câncer, ele é... Tanto que na infância, o câncer é considerado uma doença aguda. Quando um adulto tem câncer, ele é considerado uma doença crônica. Ele é uma doença que ela nem sempre, lógico que vai depender do tipo de câncer, é lógico que vai depender de uma série de fatores, mas ele não avança na mesma velocidade do que numa criança. Numa criança, o tempo é fator crucial entre a vida e o óbito. Entendo. E assim, eu acredito que é necessário ter um carinho, uma empatia, é necessário que a gente tenha uma visão diferente para poder não só olhar para isso, mas também se importar, né? E aí você, como uma mulher em um cargo de liderança no terceiro setor, quais desafios que você enfrentou e enfrenta e como que essas experiências moldam a sua abordagem dentro do Instituto do Ronald McDonald? Bom, eu acho que, né, ser mulher por si só já nos diz que nós temos diversos papéis. Eu acho que é um pouco dessa multiplicidade de papéis que a gente acaba também exercendo numa posição de liderança. Né? Então, eu acho que o terceiro setor, até nesse ponto, ele é um pouco mais empático à mulher, porque nós temos, assim, muitas organizações vieram ou, né, tem uma grande quantidade de mulher no seu quadro. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade de ter sido mais bem recebida, né? De ser mais bem valorizada, vamos dizer assim. Claro. Mas é claro que traz desafios, né? Traz inúmeros desafios, principalmente quando você vai negociar uma parceria, quando você vai defender um projeto, quando você vai trabalhar em políticas públicas, que a gente está falando em negociação com o governo, em que nem sempre esses papéis, né, nem sempre o papel da mulher ele tem o mesmo olhar. Eu acho que a gente vem crescendo, vem construindo ambientes muito positivos. Dentro do Instituto, a gente tem aí um grande orgulho de que a gente hoje tem 4 gerências. Dessas 4 gerências, 3 são compostas por mulher. Que incrível. Então, ou seja, a gente tem aí uma grande, 75%, eu diria, da nossa liderança é composta por mulher. O nosso quadro funcional também, ele é predominantemente composto por mulheres. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade. Inclusive, a gente vai lançar agora um livro chamado Mulheres no Terceiro Setor. Ele vai ser lançado no Rio, na livraria Travessa do Barra Shopping, no dia 25 de abril, mas conta a história de diversas mulheres, né? Eu fui convidada para escrever um capítulo que contam a sua trajetória e contam o desafio de ser mulher no terceiro setor. Então, incrível. Pode ser uma oportunidade legal até de conhecer outras experiências, outras abordagens, mas eu entendo que a gente desbravou muita coisa, mas por ser também o terceiro setor pouco explorado, talvez a mulher tenha tido aí uma oportunidade de ganhar um espaço de maior relevância. A gente vê muitas lideranças dentro do terceiro setor hoje sendo preenchidas e compostas aí por mulheres que entendem, né, e que têm esse olhar de empatia. E dentro da organização a gente busca ser de tudo um pouco. A gente busca ter um olhar, né, empático e materno em alguns momentos. A gente busca também ter um olhar firme em alguns momentos, até para poder tracionar os resultados, porque somos poucos, com muitos desafios e com poucos recursos. Né? Então, a gente tem que ter aí uma mescla entre empatia, firmeza, assertividade, né? Ter um olhar para o futuro, ter uma visão estratégica. Eu acho que as mulheres têm isso um pouco no DNA. Talvez
não defendendo só o nosso time, mas defendendo sim, eu acho que isso é bem inerente à constituição feminina e ao papel que a gente, né, historicamente vem desenvolvendo na sociedade. Eu concordo plenamente. Assim, que bom! e assim, você citou os resultados. São poucas pessoas para dar conta de tudo isso, mas esses resultados eles vêm acontecendo há bastante tempo e o Instituto ele vem angariando resultados que são impressionantes ao longo dos últimos anos. E aí, quais são os principais impactos que a sua direção, que você destaca durante a sua gestão ali no Instituto Ronald McDonald? Bom, eu vou destacar 2 momentos, né? Como eu tenho uma trajetória de 19 anos e grande parte dela foi na parte de captação de recursos, né? Então, eu era responsável pela gerência de captação de recursos para trazer esses resultados. Eu diria que, sem dúvida nenhuma, a receita que o Instituto, né, conquistou ao longo desses 25 anos, a gente está celebrando 25 anos agora, então a gente teve mais de 375 milhões de reais investidos na oncologia pediátrica e mais de 3 milhões de crianças impactadas diretamente em todo o país. Então, eu acho que, sim, são 2 recortes bastante significativos. Com certeza, é uma visibilidade que se mostra nos números, né, e nos resultados que alcança, com tanta gente que teve a vida impactada por isso. Isso diretamente, porque quando a gente olha as crianças que foram atendidas por esses profissionais, né, capacitados pelo diagnóstico precoce, nós conseguimos colocar o olhar sobre mais de 10 milhões de crianças no Brasil. Que incrível. Então, isso é um número bastante relevante. E temos aí algo que acho que é um motivo de grande orgulho, que é conseguir atuar nacionalmente. Além de nós termos projetos em mais de 21 estados, além do Distrito Federal, quando a gente olha de onde vem o público que a gente recebe nesses 21 estados, a gente consegue dizer que a gente cobre todas as regiões. É claro que a gente ainda tem muito o que fazer, né? Mas sem dúvida nenhuma. E dentro da minha gestão, eu acho que um papel que o Instituto está conseguindo avançar muito é na visibilidade internacional. Então, desde que eu entrei na direção, né, o meu papel tem sido muito abrir portas internacionalmente para o Instituto, trazer recursos de fora. Isso é incrível, porque o que eu ia perguntar e puxar esse gancho é exatamente isso. Já esse trabalho nacionalmente, ele já é muito conhecido, do Instituto Ronald McDonald. Mas em qual momento o Brasil está, qual o panorama do Brasil nessa caminhada em relação aos outros países? Bom, acho que o primeiro ponto que nos orgulha bastante é que o nosso modelo de atuação, o sistema, né, Ronald McDonald House Charities, está celebrando 50 anos. E eles, há 2 anos atrás, estiveram no Brasil para uma visita, porque eles têm hábito de, principalmente os mercados mais estratégicos e os que mais arrecadam. E então, eles estiveram aqui no Brasil e entenderam o nosso modelo focado na jornada da família. E a partir desse modelo, eles desenharam uma revisão do modelo estratégico global, né, que está sendo lançado agora, esse ano, em julho vai ser lançado. E o novo modelo de estratégia global vai ser focado na jornada da família antes, durante e após o tratamento. Então, ou seja, muito inspirado no modelo do Brasil. Então aquilo que nasceu aqui tá criando raízes e tá indo para outros lugares também. Tá contribuindo com o cenário global para isso. Exatamente. Incrível. Então, isso em termos de estratégia. Em termos, quando a gente olha a arrecadação, o Brasil hoje ele é uma referência, né? Quando a gente olha, então, em termos de América Latina, a gente está bem mais avançado que os demais países, inclusive o programa Diagnóstico Precoce a gente está agora articulando para poder levar ele para o México, que também é um país que tem as mesmas dificuldades em um cenário muito semelhante ao do Brasil, em termos de tamanho, de população, de desafios socioeconômicos também. E quando a gente olha mundialmente, o Brasil, por exemplo, na campanha do Mac Dia Feliz, que é uma das principais campanhas que o Instituto realiza, né, em parceria com o McDonald's, o Instituto é o que mais arrecada no mundo inteiro. É a campanha que, né, historicamente, inclusive, ela se destacou como uma referência global. Então, esses são alguns dos pontos que eu diria que o Instituto, né, se destacou não só na minha gestão, mas nos seus 25 anos, eu acho que na minha gestão muito o protagonismo internacional, que é a minha grande missão, levar para fora e trazer dinheiro de fora para a gente também. Que incrível, que incrível. E aproveitando a deixa que você deu, eu acho que muita gente de casa deve ter uma ideia errônea, meio falaciosa, da divisão entre o Instituto Ronald McDonald e a rede McDonald's. São a mesma coisa, não são a mesma coisa? Eles estão sempre juntos, não necessariamente? Como que é isso? Bom, o McDonald's ele é um parceiro fundador do sistema Ronald McDonald House Charities, né? Então, desde o começo,
ele é um parceiro fundador. Aqui no Brasil, ele também foi um parceiro fundador do Instituto e também ele é um grande apoiador do Instituto, principalmente com a campanha do Mac Dia Feliz e com os cofrinhos que estão nos restaurantes. Então, a nossa fonte de recurso que vem através, né, da parceria com o McDonald's é focada nessas duas ações, que, na verdade, as pessoas participam da campanha ou doam nos cofrinhos, né, e a empresa é o grande catalisador dessa ajuda para poder fazer as doações e para poder apoiar o Instituto. Né? Porém, assim, existe aquela ligação de que são a mesma coisa? Não, não somos a mesma coisa. É um parceiro fundamental, é um parceiro sem o qual a gente não teria chegado até aqui, que a gente espera contar com ele para sempre. Mas hoje o Instituto conta com diversas outras empresas no seu quadro de apoiadores, assim como pessoas físicas. Inclusive, quem quiser apoiar e doar para o Instituto, nosso site é institutoronald.org.br. Então, a gente trabalha com um programa de doação de pessoas físicas e também através de outros tipos de parcerias com empresas, eventos de arrecadação, entre outras iniciativas. Então, e o McDonald's nos apoia também em alguns sentidos de governança. Então, boas práticas de governança, presença em conselho, né? Um pouco das boas práticas também de gestão de pessoas. Então, a gente aproveita o que a gente pode aproveitar de uma grande empresa, né? Dos expertise, dos conhecimentos e das boas práticas, porém somos empresas diferentes, somos organizações separadas e organizações com lideranças e com gestões independentes. Mantendo a autonomia, exatamente, mantendo o poder que tem. Legal, muito show. E quem tiver condições, gente, quem tiver em casa e puder, por favor, contribua com isso, porque assim, nunca é demais, né? Tá sempre precisando e eu imagino que assim, toda ajuda é bem-vinda sempre. Exatamente, toda ajuda é muito necessária, além de muito bem-vinda, é bastante necessária, porque o desafio é gigantesco. Né? E também pessoas que nos ajudem com doação e que nos ajudem com divulgação. Então, acho que esses dois pontos são fundamentais que, sem a sociedade, é impossível seguir adiante. Sim. E seguindo adiante, pensando mais no futuro, então, quais são as metas e os objetivos que o Instituto Ronald McDonald busca alcançar nos próximos anos? Bom, o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é a escalabilidade do diagnóstico precoce, para que a gente consiga, através disso, reduzir as crianças hoje que morrem sem diagnóstico. Então, isso eu diria que é o grande desafio do Instituto para os próximos anos. Inclusive, a gente está vendo como trazer, né, estamos desenvolvendo soluções de tecnologia, aplicativo, como a gente trazer a tecnologia para nos ajudar a solucionar. Um segundo ponto é a gente melhorar as chances de cura no norte e nordeste do país. Né? Nós temos um país em que a média é 64%, mas o norte está com 50%, enquanto o sul está com 75%. Então, acho que um grande desafio que a gente tem é aumentar as chances de cura no norte e nordeste. E um terceiro, sem dúvida nenhuma, é a disseminação do conhecimento para a sociedade, que a gente consiga falar sem tabu, que a gente consiga falar também sem criar alardes, mas que a gente consiga se conscientizar a sociedade da importância de estar atento aos sinais e sintomas e do que fazer em caso que eles sejam detectados ou que eles sejam suspeitos, como a gente agir sem medo da doença, porque o medo só faz com que essa doença ganhe espaço. Então, que a gente consiga conversar sobre isso, né, de uma forma tranquila, positiva, e que a gente consiga que menos crianças morram sem diagnóstico. Então, conversando com o pessoal de casa um pouco, qual o convite que você deixa para quem ficou interessado, para quem quer contribuir ou até mesmo conhecer mais do Instituto? Eu acho que o principal, né, nós temos várias formas de contribuir, lógico, fazendo uma doação, mas como a gente falou, conhecendo também. Então, se são pessoas, entrem no nosso site, sigam a gente nas redes sociais, Instituto Ronald, porque nós temos lá todo o nosso relatório de atividades, nós temos todos os indicadores, temos a lista das instituições que a gente apoia, os projetos, os programas. Então, é muito importante que as pessoas entrem, acessem as informações para que possam saber como contribuir, seja com recursos, seja com conhecimento, seja com parcerias ou viabilizando parcerias. Às vezes você não pode fazer, mas conhece alguém que possa. E talvez fazer essas conexões faça toda a diferença para a gente salvar muitas vidas. Então vocês ouviram, né? Compartilha o vídeo, curte aqui, compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente souber, mais ajuda a gente tem, mais oportunidades a gente tem conectando as pessoas. Não se esquece, então, já aproveitando, de
compartilhar o vídeo, se inscrever tanto no YouTube quanto nas outras redes sociais, no Spotify também, que a gente tá lá, no TikTok, que tá ganhando um sucesso muito grande, a gente tá muito feliz com isso. Que coisa aí, boa. E siga a gente nas redes sociais. Com certeza. Qual é a rede social? Instituto Ronald, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no Face, ninguém mais usa, né? Mas usa, tem bastante gente. Então, tem bastante no Face, no Twitter, que agora é X. Exato. Então, no Threads, em tudo. No Threads, em tudo. Siga Ótimo. a gente nas redes sociais também. Com certeza, sigam lá. E aí a gente, pra amarrar, a gente tá chegando no final do nosso programa, mas antes disso, vamos descontrair um pouquinho. E aí a gente tem um quadro chamado Manda Brasas. Então, vamos lá, eu te convido a tirar uma pergunta pra gente responder aqui na hora. Vamos lá. Posso falar? Claro. Se você pudesse fazer 3 pedidos e eles fossem realizados automaticamente, quais seriam? Ótima pergunta, hein? Eu achei que casou muito bem. É difícil não falar da causa e falar só de aspectos pessoais. Eu vou tentar fazer um balanço. Com certeza. Bom, com certeza que o Instituto consiga salvar muitas crianças e que a gente consiga que mais nenhuma criança precise morrer sem diagnóstico no Brasil. Esse, sem dúvida, seria o meu primeiro pedido. O segundo, como eu sou mãe, tenho um filho de 20 anos, que está hoje cursando a faculdade de Direito, que meu filho consiga encontrar o seu caminho, ser feliz, ser realizado, né? Ser uma pessoa de bem ele mas que ele consiga encontrar a felicidade dele, porque toda mãe, todo pai, o que a gente deseja é que os filhos sejam felizes. E o terceiro, que a gente tenha um mundo com um pouco mais de empatia, né? Parece clichê, mas é um clichê essencial, porque cada vez mais a gente tem visto coisas tão bizarras acontecendo, né? Sim. E tantas intolerâncias, que a gente consiga olhar para o próximo como a gente olha para si mesmo. Com certeza. Eu acho que assim, essa ideia de clichê não é para ser usado, justamente o contrário. Eu acho que tem coisas que são tão importantes e tão devem ser repetidas tantas vezes que elas se tornam clichê por causa disso, sabe? Exato. Eu acho que a gente tem que continuar promovendo essas ideias, sim. Por mais que sejam clichês, elas são absurdamente necessárias, né? Pra gente viver em sociedade, sempre vivendo bem e progredindo, né? Com certeza. Eu acho que esses seriam meus 3 pedidos. Ah, incrível. Mas agora eu quero fazer um pedido pra você. Claro. A gente tá com a campanha de Aprendendo Juntos no Brasas, e aí a gente tem essa ideia de sempre divulgar um pouquinho e compartilhar um pouquinho de conhecimento. E aí eu queria te pedir uma indicação de um filme, um livro, uma série, alguma coisa que você acha que agrega um pouco pra nós como ser humano. Bom, eu queria antes só fazer um parêntese, já que a gente está falando aqui de inglês, e talvez eu devesse ter dito isso até no comecinho, mas assim, eu acho que eu falo isso para minha mãe até hoje. Falo, mãe, se tem uma coisa que valeu a pena você ter investido, foi no meu inglês, porque eu uso ele todo dia. E eu nunca imaginei incrível, que maravilhoso. Que eu ia usar. Uhum. E isso é verdadeiro, né? Então, assim, eu acho que se tem uma coisa, que uma das poucas coisas que você precisa ter é inglês, saber nadar e saber dirigir. Uhum. Isso eu sempre disse. Mas o inglês é essencial. Eu nunca poderia imaginar, e hoje eu só tô no papel que eu tô, porque eu tenho essa capacidade de fazer essa articulação. Então, eu acho que isso é uma coisa que, né, como a gente está dentro desse contexto, e talvez falando para pessoas que, né, não só que estão fazendo, mas que podem vir a fazer, eu digo o quanto isso faz diferença, e quando a gente está estudando, a gente não tem essa noção. Então, eu queria só deixar esse registro aqui antes da gente encerrar. Mas quando a gente fala, eu vou falar de um livro e de um filme. Okay. Um livro, eu tenho inúmeros, mas eu vou falar de um que eu estou lendo agora, que chama Essencialismo, A Busca por Menos. E eu acho que nesse mundo em que a gente vive, é um livro que vale super a pena. A gente não precisa de tanto, e como a gente prioriza o que a gente precisa, e como a gente aprende a dizer não por o que a gente não precisa. Que incrível, então, né? eu diria essa seria a recomendação de livro que eu acabei de terminar e gostei muito, estou tentando colocar em prática. De filme, eu vou falar de um filme que ele traz muito uma reflexão sobre um problema global. E eu acho que quando a gente fala de causas, a gente deve sempre disseminar, assim como eu falei que eu preciso que as pessoas divulguem e disseminem sobre o câncer infanto-juvenil, eu também me sinto na obrigação e engajada a disseminar outros temas, que é O Som da Liberdade, é um filme que fala sobre tráfico humano, mas que é muito importante porque ele traz não só histórias reais, mas principalmente ele traz um contexto
que é extremamente pouco conversado e dito, e as pessoas preferem não ver do que se deparar com um tema tão difícil assim. Inclusive, ele traz uma possibilidade de você contribuir com o combate a esse tipo de questão. Então, essas seriam as minhas 2 indicações que eu acho que melhoram a gente como ser humano. Que ou nos incrível. fazem refletir. Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, tudo que não é falado vira muito mais problemático, né? Tem muito mais chance de causar problemas, de causar desastres. Então, temos que trazer à tona, e são indicações maravilhosas. E o menos é mais, muitas vezes, né? Então, Exato. atrelando com a ideia do livro, eu concordo plenamente, plenamente. Mas o menos não é mais quando a gente fala de comer às vezes, porque tem momentos que a gente quer mais, né? Exato. E aí, por conta disso, a gente tá trazendo de volta a lembrança pra vocês não ficarem só no gostinho. Clica aqui, porque a nossa parceria com o Usina Burger continua. Eles têm sanduíches incríveis, hambúrgueres deliciosos, opções veganas pra quem é vegano também. E, além de pratos, não são só hambúrgueres que eles vendem. Então, tem pratos, tem sobremesas, de tudo você encontra lá. Entra no Instagram do @usinaburger que vocês vão encontrar. Que Além delícia. disso, aproveitando, você vai ganhar um desconto também. Uau, E obrigada. além do desconto, a gente também tem alguns presentinhos para poder dar de volta, retornar um pouco de tudo isso que você passou pra gente, de todo esse conhecimento. Então, esse é para você. Muito obrigada, muito obrigada. Nada. Adorei, adorei. Se quiser abrir, pode ficar Pode? à vontade, claro. Então tá bom, então vou abrir. Presente dizem que a gente deve abrir, mas antes tem uma... Olha, tem convite eletrônico para o UCI. Uau, que delícia! Nosso outro parceiro que, além de estar dando esse convite para você, ele também tá junto com a gente em várias outras coisas. Quem quiser alugar as salas de cinema para poder ter uma reunião, para poder ter uma palestra, ou só para ter uma sessão bem individual, em família, também é só entrar no UCI Cinemas que vocês vão ter tudo lá. Olha, eu vou dar uma dica. Eu já fiz aniversário do meu filho lá e foi muito legal. Então, vale super a pena. E deixa eu ver qual é o outro presente. Esse é mais pessoal nosso, um carinho do Brasas. Ah, que lindo! Vai para minha sala, com certeza. Eu sou um colecionador de canecas, então assim, isso Eu é um item também. essencial para mim, essencial. Ai, que lindo, muito obrigada, adorei, com certeza vai para minha sala, para a gente sempre lembrar dessa parceria, né, Brasas e Instituto, Ronald, que nos orgulha muito, Parceria obrigada por tão todo esse importante, apoio. né? É uma parceria tão fundamental. Com certeza, até porque é justamente isso, a gente viabilizar o conhecimento para promover o empoderamento do time, né? Então a gente está muito feliz com essa parceria e também com esse papel social do Brasas. Com certeza. Muito obrigada. E vamos continuar com essa parceria. Com certeza, vamos sim. Então, quem escuta o BrasasCast e quem estuda no Brasas ou quem trabalha no Brasas já está acostumado com uma qualidade de ensino. Uma qualidade de ensino lá em cima. E quando o assunto é ensino, a gente está com um parceiro incrível que é a Universidade Veiga de Almeida, a famosa UVA, que ela é uma das mais tradicionais do país. E aí, com a pós 100% online, a pós-graduação 100% online da UVA, você conta com uma grande variedade de cursos para poder atender os seus objetivos profissionais. Então, entra no site da Veiga, dá uma olhada, porque quem visualiza, quem vê, quem acompanha o BrasasCast e o Brasas tem um desconto imperdível de 45% para essa pós-graduação. Então, é só usar o código do cupom PÓSUVA45B. Tá aqui na tela, vocês vão olhar, vá lá e corre atrás, galera. Falando de parcerias de sucesso, né, além da rede McDonald's com o Instituto Ronald McDonald, a gente também tem uma parceria de muito sucesso entre o Brasas e o Instituto, certo? Conta pro pessoal de casa como que é essa parceria. Bom, eu quero agradecer muito, essa é uma parceria que para a gente está sendo fundamental, porque a gente está conseguindo, através dela, poder disseminar o conhecimento e levar o inglês para todo o nosso time, né? Desde a diretoria até o assistente, não só para o nosso time de escritório do Instituto, mas agora estendendo para todas as casas Ronald McDonald, né, do Brasil. Então, a gente está conseguindo trabalhar para empoderar, para levar conhecimento, né? E como eu disse mais cedo, a importância do inglês na vida profissional e na vida pessoal, mas na vida profissional, então, ele pode ser o grande diferencial. Então, permitir que a gente possa levar esse conhecimento a tantas pessoas dentro do nosso time e pessoas que talvez não tivessem esse acesso, está sendo fantástico. Isso é possível porque a gente está conseguindo, né, contar com o Brasas como parceiro, com toda a empatia, com todo esse olhar e com esse papel social que vocês estão tendo em apoiar a nossa causa e apoiar também
o nosso quadro de colaboradores, né, e o nosso quadro de assistidos. Que incrível, o inglês ele abre muitas portas mesmo, né? Sem Então é dúvida. algo que assim tem que ser promovido para todo mundo, eu acho, eu acredito nisso. Com certeza, ele faz você ultrapassar barreiras, né? Então você não se sente mais limitado. Eu estava tendo num encontro agora há pouco, em que o nosso COO, né, global, estava dizendo que é justamente isso, a capacidade de ser sem limites. Então eu acho que o inglês permite, né, e que a gente não tenha limites nem restrições. Então, super obrigada por nos ajudar e por nos apoiar nesse trabalho. A gente que agradece, a gente que agradece.